abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, um texto bastante conhecido. E depois, na sequência, já vamos ler Efésios 5, versos 1 e 2. Vamos fazer um link dessas duas passagens bíblicas. Mateus 18, versículos 1 a 4, diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo... Jeremias, né? O que eu falei? Sai daí, Mateus, que esse lugar é do Jeremias. Jeremias 18, a partir do versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Quero ler também Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Queridos, bom, a conferência aqui, o Congresso de Discipulado, acabou ontem, o pastor Paulo Mazzoni decretou o fim, não é? Então, nós já estamos aqui num outro, não sei como é que a gente chama isso, mas eu sou um cara obediente. Eu fui convidado pelo Bispo Mano para falar sobre discipulado, e eu pretendo falar sobre discipulado. Em primeiro lugar, porque foi para isso que eu fui chamado. Em segundo lugar, porque essa é a paixão do meu coração. Terceiro, eu não consigo enxergar a igreja crescendo com saúde, a não ser praticando essa verdade. Eu procurei ontem, e também nas outras ocasiões em que estive por aqui nessa região com vocês, procurei enfatizar o fato de que discipulado é mais que tudo relacionamento. A igreja pode ter os seus programas, as suas estruturas, mas o ponto central é nós nos aproximarmos das pessoas para formá-las em Cristo, levá-las à maturidade, ajudar cada crente a encontrar o seu lugar de maturidade. E o que é maturidade? Maturidade, para mim, consiste em duas coisas. Em primeiro lugar, firmeza. Uma pessoa madura é uma pessoa firme, é uma pessoa que não vai ser arrastada pelos problemas e nem por qualquer outro vento de doutrina. É uma pessoa convicta da sua fé. Mas maturidade também significa ser frutífero. Um ser vivo, quando é maduro, ele tem a capacidade de se reproduzir com saúde. E esse é o plano de Deus. Todos nós aqui, líderes, pastores, estamos sonhando com o crescimento da igreja. Não é possível que alguém esteja servindo a Deus se não deseja ardentemente o crescimento, a multiplicação da igreja. O problema é que a gente põe os olhos no todo, põe os olhos no ideal, põe os olhos no destino, mas a gente não tem a concentração em trabalhar as partes. Esse prédio só está aqui firme, sólido, imponente nessa cidade, porque alguém tratou de preparar os materiais. Desde a consistência dos tijolos. Eu moro num apartamento, eu comprei na planta, há muitos anos atrás. E daqui a um pouco mais de um ano devo sair dele, porque eu estou pagando outro. Mas eu paguei caro por aquele apartamento, era um bom projeto. Mas alguns anos depois, vivendo já ali, todos nós, os moradores daquele prédio, tivemos problemas. Porque o material que foi usado, os blocos que foram usados nas paredes, não tinham uma boa consistência. Aparentemente estava tudo bem. Quando o prédio foi inaugurado, você olhava e estava lindo, perfeito, sólido. Mas com o passar do tempo, rachaduras começaram a aparecer nas paredes de todos os apartamentos, na parte de fora do prédio. E basicamente porque o material que foi usado não eram nas colunas, mas os blocos com os quais o prédio foi construído, eles não tinham uma boa consistência. E isso nos deu muita despesa, muita dor de cabeça para consertar isso. E
na verdade, não foi completamente consertado, foi remediado. Eu digo isso porque se nós queremos uma igreja grande, e agora eu não estou falando de construção, não estou falando de prédio, se nós queremos uma igreja grande, sólida, nós precisamos colocar os nossos olhos em como construímos cada peça, em como levantamos as colunas, em como preparamos cada pessoa. E isso é papel do discipulado. Como eu disse ontem, do púlpito nós podemos fazer muitas coisas edificantes, mas é no discipulado, no relacionamento pessoal com propósito, que nós vamos ajudar as pessoas a chegarem nesse ponto de maturidade e frutificação. Que foi o programa que Jesus nos apresentou, ao dizer, ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E com a promessa de que Ele estaria conosco nessa tarefa. Você está comigo, né? Muito bem. Eu quero, de uma maneira assim, muito simples, mas se você entender os conceitos, vai valer a pena esses minutos que nós teremos aqui com a palavra. Eu quero tomar essa passagem bíblica tão conhecida do oleiro, que representa Deus, porque o oleiro o Senhor se revelou a Jeremias dessa forma. Deus veio a Jeremias, o profeta, e disse, desça à casa do oleiro. E lá ele começou a olhar aquele homem trabalhando sobre o barro, produzindo um vaso. E finalmente Deus disse, é o que eu quero fazer com essa nação. Mas eu quero tomar essa passagem, porque ela pode nos dar algumas chaves sobre como realmente fazermos bem feita a tarefa do discipulado. Como é que nós vamos produzir discípulos? Porque a figura é de fato exata. Fazer discípulos quase sempre é pegar alguém em estado bruto, barro puro. Alguém que está se convertendo agora, de preferência alguém que nós mesmos geramos em Cristo. E trabalhar essa pessoa, cooperar com o Espírito Santo na vida dela, para que ela se torne um vaso de honra útil na casa do Senhor. Esse processo é um processo desafiador. E que, na verdade, nós refletimos o trabalho do Pai. O discipulado não é para substituir a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo continua fazendo a sua obra. Nós seríamos fracassados como fazedores de discípulos se não contássemos com a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Mas, por outro lado, por um desígnio de Deus, Ele decidiu que a formação das pessoas não se dará diretamente, que Ele vai usar homens para formar homens. Interessante. Você se lembra da conversão do que se tornou o apóstolo Paulo, que era Saulo, perseguidor da igreja? Ele teve um encontro direto com Jesus Cristo. Ele teve um impacto, a luz brilhou diante dele e apagou todas as suas luzes, ele caiu por terra. Ele ouviu a voz do Senhor, ele se converteu. É uma exceção, porque ele se converteu por um testemunho direto do próprio Jesus. Era de se esperar que Jesus então assumisse formar esse homem como um apóstolo. Mas Jesus não assumiu. A primeira ordem que Paulo, convertido, recebeu, na verdade, foi espera, porque lá na cidade para onde você vai, te dirão o que te convém fazer. E enquanto isso, Deus estava despertando um crente, um líder da igreja chamado Ananias, não é? Para entrar na vida de Paulo e fazer o papel de um consolidador, o início de um trabalho de discipulado, que depois foi continuado por Barnabé, e esse homem que começou com uma experiência direta com o Senhor Jesus Cristo, foi, na verdade, formado através da impressão de outros homens de Deus, aos quais ele deu liberdade de serem seus discipuladores. Esse é o trabalho que nós vamos fazer. Se eu puder deixar esse apelo e essa coragem no coração de cada líder aqui, terá valido a pena a minha vinda, porque, claro, temos que fazer tantas coisas na obra de Deus, temos que responder a tantas demandas, mas, por favor, coloque como prioridade das prioridades, além de buscar a Deus e de cuidar da sua família, coloque como prioridade trazer
para dentro da sua vida algumas pessoas. Você não pode fazer isso com muitas pessoas, mas traga algumas pessoas, selecione-as, conforme nós ouvimos aqui o pastor Paulo Mazzoni ministrando ontem à noite. Busque um coração de discípulos, um coração de entrega, de obediência, e traga essas pessoas para dentro da sua vida com um propósito. Vou ajudá-las a chegar ao ponto no qual elas podem ser usadas por Deus com confiança. E o trabalho que o oleiro faz, na verdade, a história aqui, a parábola, é quase uma parábola viva. Aquilo que o oleiro estava fazendo com o barro, Deus está dizendo, é isso que eu quero fazer, na verdade é isso que eu faço com vocês, se vocês permitem. E o papel do fazedor de discípulos, eu gosto mais dessa expressão, fazedor de discípulos, do que discipulador. Desculpa aí, não é propaganda do meu livro, não. É porque fazedor de discípulos me dá a ideia de trabalho manual. Parece que discipulador fica meio técnico, mas fazedor de discípulo me dá a ideia de um trabalho manual. Porque, ouça meu irmão, discípulo a gente não encontra, a gente não acha, a gente não rouba. Discípulo a gente faz. Deu para entender isso? Se você quer ter discípulos, você vai precisar fazer os seus discípulos. Você vai precisar moldá-los, você vai precisar levá-los do estado bruto. Aquele sujeito que se converte, ele tem um linguajar pervertido, ele tem uma mente incrédula, ele tem a sua família sem bases, e agora você vai colocar a sua mão na vida dele, inspirado por Deus, e você vai dar forma, você vai fazer o discípulo, você vai preparar o vaso. Então eu quero tomar a imagem de Deus, o que Deus faz conosco, para que nós possamos copiá-lo. Porque o trabalho do fazedor de discípulos nada mais é do que refletir na terra o trabalho do próprio Deus. Eu estou te convidando, nesse início de tarde, a ser imitador de Deus, como filho amado, e a fazer com seus discípulos aquilo que ele se propôs a fazer com cada um de nós. Amém? E se você olhar para essa história, alguns detalhes interessantes e que podem nos inspirar. A primeira coisa, acho muito instigante esse detalhe. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, desce à casa do oleiro. Engraçado, porque Jeremias não foi ter aquela experiência, ele não foi ver o reflexo da ação de Deus numa olaria. Ele foi na casa do oleiro. Por algum motivo, esse profissional aqui trabalhava em casa, era a casa dele. E eu já quero aproveitar essa deixa para dizer que o melhor lugar para fazermos discípulos é a nossa casa. Vou dizer de novo, porque isso apavora alguns pastores. O melhor lugar para se fazer discípulos é a nossa casa, é a nossa vida, é a nossa intimidade. Sabe? Não, precisamos tirar os pesos da formalidade, da distância. Aquela história que eu contei ontem do pastor que frustrado disse, eu vou fazer discípulos, mas num esquema diferente, porque daqui em diante eu não quero mais intimidade, eu quero colocar uma mesa, uma escrivaninha entre eu e eles, para que eles não se aproximem muito de mim. Eu disse para ele, bem, você pode até fazer isso, ser um profissional da fé, mas não chame de discipulado, porque fazer discípulos é trazer as pessoas para dentro da sua casa, para que elas possam observar como vive um crente maduro. Porque pregar é fácil, para a maioria de nós é simples, preparar algumas coisas, pegar um microfone, se esconder atrás da santidade do público. Fala a verdade, aqui atrás eu fico até bem, não? Mas a proposta não é essa. A proposta é que as pessoas venham andar comigo. A proposta do discipulado é que eu pegue alguém que não sabe se comportar como um cristão e o coloque no banco de passageiro do meu carro, para que ele aprenda, olhando para mim, como é que um crente se porta no trânsito. É trazê-lo para dentro da minha casa para ele saber como um homem de Deus trata a sua mulher, como um homem de Deus cria, educa, disciplina os seus filhos, como um homem de Deus administra o seu dinheiro e trata com ele de maneira correta e bíblica.
Foi o que Jesus fez. Jesus não abriu uma escola. Jesus poderia abrir uma escola, ele seria muito bem sucedido. Se ele cobrasse mensalidade, seria um homem rico. Jesus não abriu uma escola. Jesus chamou alguns homens para estarem com ele. Um deles, quando estava conhecendo Jesus, veio e perguntou: onde é que tu vives? Jesus não deu o endereço. Jesus disse: vem e vê, e o levou para casa. Então eu quero dizer que nós temos que ter a coragem. Obviamente não dá para levar uma multidão para dentro de casa. Não dá para levar todo mundo para dentro de casa. Mas eu peço que você leve algumas pessoas para dentro da sua vida. E que a sua casa... Veja bem, eu acho que vocês estão entendendo a minha linguagem. Eu estou falando da sua vida particular. A sua casa pode ser a sua empresa. A sua casa pode ser, inclusive, o seu gabinete pastoral. Mas eu estou falando sobre, de fato, tirar as máscaras e permitir que essas pessoas se relacionem não com uma figura, se relacionem com você. É assim que eu tenho feito. Eu posso dizer que essa tem sido uma das chaves mais importantes do meu ministério. Ter a coragem de aproximar pessoas e de me oferecer a elas como um modelo. Colocar a mão na vida delas com a autoridade que o que eu estou ensinando, elas podem ver em mim. Não provim de soberba a afirmação de Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não era soberba. Não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, sermos modelo. Então, discipulado verdadeiro, a moda de Deus, começa com esse chamado à intimidade. O fazedor de discípulos trabalha em casa. Deu para entender isso aqui? Trabalha em casa. Desci à casa do oleiro. E foi na casa do oleiro que tudo aconteceu. E eu oro e profetizo que a sua vida, que a sua intimidade, que a sua casa, que a sua empresa, que o seu ministério seja de fato uma fábrica de discípulos fiéis, verdadeiros, apaixonados e cheios do Espírito Santo. Segundo, detalhe importante. O texto diz: desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra. Uau! Discipulado é algo que vai exigir de nós uma entrega, uma disposição incomum. Sabe, se você quiser dividir isso entre tantas outras prioridades da sua vida, não vai funcionar. Você precisa tratar isso como a sua prioridade. Formar gente que receba a sua visão, que receba a unção de Deus que está em você, que possa multiplicar aquilo que Deus confiou a você. Para isso você vai ter que se entregar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que, quem sabe, reconstruir a sua agenda. Eu gosto dessa expressão. Você só precisa de um copo de suco para baixar a pressão alta de uma vez por todas. Meu nome é Daniel Forjas, sou biólogo especializado em fitoterapia clínica e quero compartilhar com você a receita de um delicioso suco que pode baixar também, a pressão para 12 por 8. Essa bebida poderia ser pior, naturais que mas você o pessoal tem na vai sua geladeira, ou isso seja, aí. não causa dependência, não... Glória a Deus. Deve ser um recado para alguém que está comendo muito mal aí, está com a pressão alta. Essa é a primeira vez, cara. Mas é bom também. Você conhece a história do é bom também, né? O bêbado estava andando na rua, né, procurando algum lugar, alguma festa para entrar. Ele viu um movimento numa casa. Ele falou: tem festa ali, vou entrar lá. Entrou na casa para participar da festa, era um velório. Estava lá o caixão, a viúva chorando. E o bêbado ali, ficou meio sem graça. E quis puxar um papo, e olhou para a viúva e falou: o que aconteceu com ele? Ela falou: tadinho, estava mal, estava em depressão, tomou veneno, se matou. O bêbado falou: e o que foi que ele tomou? Foi furadã? Ela falou: não, tomou estricnina. Ele falou: é bom também. Isso é bom também, fala a verdade. Mas volta para o discipulado aqui. Sabe, nós nos dedicarmos. Eu acho tão forte essa expressão. O oleiro estava entregue à
sua obra. Eu não sei se você consegue perceber, mas parece que tem paixão nisso. Você só se entrega àquilo que te seduz. Entregue a sua obra. E eis aqui alguém que é apaixonado pelo discipulado e apaixonado pelos discípulos. Se o Senhor Jesus chegasse para mim e dissesse: Danilo, vamos mudar o esquema, vamos deixar esse negócio de discipulado fora da fórmula, amado, ele ia ter que me reconstruir. Ou então eu ia pedir as contas, falar: Deus, eu não sei fazer de outro jeito. Sou apaixonado por isso, como Jesus era apaixonado por isso. Eu acredito que, embora fosse tão excitante ele passar horas e horas no meio das multidões, falando para milhares e milhares de pessoas, orando, vendo os milagres, mas que aqueles momentos que ele tinha de intimidade, quando ele saía a um lugar à parte com os seus discípulos, para falar aos seus discípulos coisas que não adiantava falar à multidão, eram segredos para os íntimos. E ali o Senhor Jesus os formava de uma maneira mais profunda. Nós precisamos estar dispostos a nos entregar. Eu sei que essa é uma barreira, porque, como eu disse, gerenciar certas coisas, fazer esboços e pregações é bem mais fácil do que trabalhar com gente. Pessoas são complicadas, discípulos são complicados. O Ministério da Saúde adverte. Você precisa estar pronto, mas esse é o plano A de Deus. E se você perguntar, e o plano B? O plano B é invenção nossa, ele não tem um plano B. Ele nos mandou fazer discípulos. Então é preciso haver concentração e paixão nessa tarefa de moldar pessoas. O apóstolo Paulo, ele tinha isso tão intenso na sua vida que ele dizia assim: olha, eu sinto de novo dores de parto. Eu sofro o que tenho que sofrer até que Cristo seja formado em vocês. Eu estou entregue a essa obra. Em outra ocasião ele diz: eu me gastarei, de boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Então só funciona quando o nosso coração está envolvendo o nosso coração, nós dispomos a refazer a nossa agenda para que ajudar as pessoas a crescer seja prioridade. Eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Diga, as rodas. Bem, aqui entra algo que não é o principal, mas que é importante: as estruturas. Você sabe o que são as rodas de um oleiro? Pelo menos uma imagem pálida você deve ter. É um equipamento, obviamente naquele tempo era muito arcaico, aliás, até hoje, não é? Você vai ver um oleiro trabalhando e vai haver uma máquina fazendo girar o barro, dando velocidade para que o molde seja melhor. Quantos já viram isso? Naquele tempo a roda era girada pelos próprios pés do oleiro. E a roda não é o oleiro. A roda não funciona sem o oleiro. Mas eu diria que o oleiro também não vai ter os resultados necessários sem a roda. Do que eu estou falando? A roda é uma engrenagem, é um sistema que nós criamos. Se você quiser chamar de visão, pode chamar. Trilha, pode chamar, dê o nome que você quiser. Mas é um sistema no qual as pessoas devem, chegando à igreja, entrar para que sejam ajudadas no seu crescimento espiritual. A minha igreja tem uma roda. Uma pessoa se converte lá na comunidade cristã de Ribeirão Preto. Se ela se converte num culto geral da igreja, primeiro dia seguinte, ela vai receber um telefonema. E ela vai ser encaminhada a uma célula. E se ela for à célula, ela entrou na roda. A roda vai começar a girar e vai começar a forçar o movimento para que ela vá à próxima etapa. Estando numa célula, ela vai receber as ministrações daquele livreto que eu mostrei para você, Imersão. São ministrações em que as bases da fé que ela professou ontem em Jesus Cristo vão ser estabelecidas.
Enquanto ela recebe as ministrações do imersão, ela está sendo preparada para o que nós chamamos de encontro. Ela vai passar um fim de semana num mergulho total e radical com Deus. Ela está na roda. Quando ela volta do encontro, ela volta para a sua célula e ela já vai ser preparada para o batismo. E no dia do batismo, eu estou te contando aqui rapidamente como é que funciona a nossa roda. Você pode ter a sua. Eu só peço que haja uma roda e que essa roda funcione. Ok? No dia do batismo, antes dela ser mergulhada nas águas, ela tem uma ministração com o nosso pastor de ensino, um dos meus discípulos. E ele vai falar sobre ela, vai falar com ela sobre a importância de que ela ingresse imediatamente na escola de crescimento. São 9 meses de ministração, toda semana, na escola de crescimento. Na verdade, naquela aula pré-batismo, ela já está com a ficha para se matricular na escola de crescimento. E nós esperamos que antes que ela termine a escola de crescimento, ela já tenha aberto ao menos uma casa de paz. E se ela abrir uma casa de paz, nós esperamos que ela se torne um líder de célula. E se ela se tornou um líder de célula, nós fazemos com que ela passe imediatamente a frequentar um grupo de discipulado. E se esse cara não parar de rodar na roda uma hora dessa, ele toma o meu lugar e vira o pastor da igreja. Quando vocês entenderam o que eu estou falando sobre a roda, você precisa ter uma visão clara, e essa visão não é para entreter crentes. Veja bem, a igreja inventa um monte de coisa para entreter crentes. Não, a roda é para formar líderes. Ela é intencional. Se o seu sistema não funciona para formar líderes, então jogue fora essa roda e adote outra, desenvolva outra. Porque nós precisamos formar líderes frutíferos, vasos de honra preparados para o ministério na casa do Senhor. Mas eu chamo a sua atenção para o fato de que a roda não funciona por conta própria. O problema de muitos de nós é que temos uma roda muito bem feita, mas nós achamos que as coisas funcionam por si só. Não, a figura do oleiro, do fazedor de discípulos, aquele que põe a mão na massa, aquele que põe a mão no barro, é fundamental. Por outro lado, se você tem um fazedor de discípulos se dedicando, mas ele não tem o apoio de uma estrutura da igreja, ele fica remando contra a maré. Deu para entender isso aqui? Então vamos valorizar as duas coisas. Vamos rever as duas coisas. Vamos rever as nossas estruturas, fazendo a pergunta: elas contribuem para a formação de líderes frutíferos? Sim. Então, ok, mantenhamos. E como eu posso me aproveitar dessa estrutura e colocar a minha mão em certas pessoas para que elas se transformem em líderes abençoados? Entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Ops. Fala comigo, ops. Sabe, irmãos, o ops faz parte do reino de Deus. Ops. Não funcionou como eu queria. Aconteceu um problema. Eu investi nessa pessoa e ela voltou atrás. Espanou. Se fala aqui esse termo. Eu fui dar um aperto no discípulo, ele espanou. Ou só tem gente que espana lá em Ribeirão Preto. O fazedor de discípulos precisa estar pronto para os incidentes. Me lembro daquela ocasião em que os discípulos de Eliseu chegaram para ele e disseram: Eliseu, o lugar que nós estamos vivendo é muito estreito para nós precisamos crescer. Acho lindo isso, quase que eu prego sobre isso hoje de manhã. Porque é maravilhoso quando os discípulos têm uma visão de crescimento e eles estimulam o líder. Às vezes nós ficamos esperando do bispo, do pastor, o crescimento da igreja. Não, os discípulos de Eliseu chegaram para o líder e disseram: o lugar em que nós estamos vivendo é estreito demais. Vamos construir um lugar maior, vamos descer ao Jordão, cada um de nós vai cortar madeira, nós estamos aqui para suar a camisa. E o líder, Eliseu, disse: está abençoado. Eles disseram: não, vem com a gente, nós queremos você com a gente.
Nós fazemos questão de fazer as coisas debaixo de autoridade, de bênção. E Eliseu foi, começaram a trabalhar, o projeto era de Deus. Mas de repente alguém gritou, ops, isso é na versão super atualizada. Porque na versão tradicional da Bíblia diz, ai meu Senhor, era emprestado. O machado com o qual ele estava cortando um tronco caiu no fundo do rio. Um acidente. Acidentes acontecem, decepções acontecem, vasos se estragam nas nossas mãos. Por isso, o fazedor de discípulos, tem algum fazedor de discípulo aqui, pelo menos candidato? Bom, então você precisa saber que o fazedor de discípulos é uma pessoa que tem reação. É uma pessoa que não se entrega no sentido de dizer, não dá certo. Eu já tentei fazer isso com alguém e colhi decepção. Amado, eu poderia estar aqui chorando nas minhas pitangas. Eu poderia estar aqui contando para vocês quantas decepções eu já tive no reino. Quantas pessoas sobre as quais eu coloquei a minha mão e se estragaram. Mas eu prefiro contar para você sobre os vasos que ficaram prontos, que estão me ajudando a carregar a glória de Deus na nossa cidade, que estão espalhando a glória de Deus por outras nações da terra. Então, o fazedor de discípulos é uma pessoa resiliente. Ele está comprometido com o propósito, ele não abandona. Veja, eu disse ontem para vocês, Jesus teve tanta dor de cabeça com aqueles caras. Não pensem que os 12 de Jesus eram 12 santos, que viviam quase flutuando. Não, definitivamente não eram. A única virtude que esses caras tinham a princípio era o desejo de mudar, de ser ensinados. Mas eles eram competitivos, eles brigavam por posição, eles eram incrédulos. Quantas vezes Jesus olhou para eles e disse, por que vocês são tão tímidos? Homens de pequena fé. Eu já não disse para vocês que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Porque não pedis. Tinha hora que dava vontade de... Vou procurar outra turma. Mas a Bíblia diz que tendo-os amado, amou-os até o fim. Jesus insistiu trabalhando na vida daqueles homens. E foi por isso que eles se transformaram nos líderes de uma grande revolução na história da humanidade. Homens comuns. Eram só... Quando chegaram às mãos do fazedor de discípulos, eram só um amontoado de barro, disforme. Mas à medida que o Senhor trabalhava e perseverava, e às vezes era necessário resgatá-los. Você pode se lembrar de Jesus resgatando Pedro depois da sua queda, indo atrás dele, já de volta lá ao barquinho que ele tinha renunciado, lembra? E lá estava ele pescando de novo, decepcionado consigo mesmo. E vai Jesus, em busca do vaso que se lhe havia estragado nas mãos. Porque essa obra é, antes de tudo, queridos, uma obra de amor. Nós não estamos formando gente em série. Nós estamos formando filhos. E ninguém desiste de filho. Amém? Então... o vaso se lhe estragou na mão. E aí, diz a minha Bíblia, que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. A perseverança. Você precisa perseverar, acreditar nas pessoas. Que, assim, o ponto final de um processo de discipulado seja a maturidade. Ou então a pessoa dizendo, com sua boca ou com suas atitudes, eu não quero. Porque também não se faz um discípulo de alguém que não quer ser discípulo. Não funciona na marra, ok? Por isso sempre o convite de Jesus era, vem, segue-me. Se a pessoa queria segui-lo, bem. A um jovem rico ele disse, vem, segue-me. O jovem não quis deixar as suas riquezas. Jesus não ficou implorando, é necessário querer. Mas uma vez que a pessoa quer, ainda que ela tenha dificuldades, ainda que haja resistências em suas vidas, você deve perseverar e perseverar até ver o produto final. Alguém maduro. Tornou a fazer
dele outro vaso. E o texto termina dizendo o seguinte: segundo bem lhe pareceu. Me dá ideia nessa expressão, segundo bem lhe pareceu. Tornou a fazer outro vaso segundo o que ele tinha na sua mente. Será que eu estou forçando a barra ao dizer isso? Traduzir ao que bem lhe pareceu como de acordo com o que ele tinha em sua mente. Aqui ele olhou a princípio um tanto de barro nas suas mãos, mas em sua mente ele tinha um vaso com o seu formato, e ele trabalhou para chegar até lá. É isso que nós precisamos buscar na formação de discípulos. O que eu pretendo formar nessa vida? Bem, eu pretendo formar uma réplica de Jesus Cristo, mas isso parece algo muito, muito grande. Eu pretendo formar um crente maduro. Eu pretendo formar um vaso útil. Eu pretendo formar uma pessoa santa e comprometida com o reino de Deus. Eu não vou fazer isso sozinho. Acima de mim está o Espírito Santo atuando onde eu não posso tocar, mas o Espírito Santo tampouco vai fazer essa obra, uma vez que ele a confiou a mim. Isso é fazer discípulos. Não é complicado. É custoso, mas não é complicado. Eu posso dizer que, e posso dizer não só pelo que eu creio da Bíblia, mas posso dizer pelo que eu tenho experimentado. O apóstolo João escreveu certa vez: eu não tenho maior alegria do que esta, ver que os meus filhos andam na verdade. Queridos, essa é a recompensa do fazedor de discípulos. Depois de muito trabalho, muita dedicação, depois de colocar a mão na massa e perseverar e começar tudo de novo quando a coisa é interrompida, você olhar para uma pessoa e ver que essa pessoa está andando, ela não está estagnada, ela está andando na verdade, ela está firme no Evangelho, mas ela está indo em nome de Jesus. João, imagina, João teve tantas alegrias João teve. Ele viu o Senhor ressuscitado, ele abraçou Jesus com seu corpo glorificado. Mas ele diz ao final da sua vida: eu não tenho uma alegria maior do que essa, ver que os meus filhos espirituais, meus discípulos, os vasos que eu moldei, eles permanecem andando na verdade. Eu espero que você viva essa experiência, assim eu tenho vivido. Assim o Senhor tem nos presenteado. Às vezes, eu me vejo tão limitado. Eu só posso estar em um lugar a cada momento. Eu tenho alguns amigos que já estão conseguindo alcançar quase que o nível da onipresença. Luciano Subirá, por exemplo. Esteve conosco agora, semana passada. Eu falo para ele: cara, mas você não estava no Japão? Não estava ontem, hoje eu estou aqui. É a onipresença. Eu não tenho isso, mas eu descobri uma forma de estar em vários lugares ao mesmo tempo. É que eu estou nos meus discípulos. A minha visão está neles, a minha paixão está neles, o meu caráter está neles. Outro dia um dos meus pastores da minha equipe chegou. Era uma reunião da equipe pastoral e ele contou algo que tinha acontecido. Ele disse: eu fui procurado por uma representante de uma instituição de ensino, uma faculdade. Ela quis marcar um horário comigo. Ele é um dos nossos pastores de jovens, Carlinhos. E aquela representante da faculdade chegou lá e disse para ele: olha, nós sabemos que vocês são uma igreja com muitos jovens e sabemos que vocês estimulam os jovens a estudarem. Nós gostaríamos de fazer uma parceria com a igreja. Nós propomos o seguinte: se vocês enviarem os seus jovens para as nossas faculdades, nossos cursos, nós vamos tirar 10% das mensalidades dele, que eles pagarem, e vamos mandar para a igreja. O meu discípulo olhou para ela, não me consultou, e disse: olha, eu sei que por trás disso tem um negócio. E eu agradeço de fato, nós queremos que os nossos jovens estudem. Nós temos muitos aqui. Se você quiser dar desconto para os nossos jovens estudarem na sua faculdade, aqueles que acharem interessante, é bem-vindo. Mas
nós usarmos a estrutura que nós temos para induzirmos os nossos jovens para a sua instituição de ensino, para receber dinheiro por isso, isso nós não fazemos, isso nós não queremos. Eu agradeço, eu sei da sua boa intenção, mas nós não fazemos isso. E ele despachou a mulher. E não me perguntou nada sobre isso. E contou o fato já realizado. E quando ele contou, eu disse, yes! Porque a resposta que ele deu para aquela mulher é exatamente a resposta que eu daria. Nós não queremos manipular os nossos membros para ter algum dinheiro, mesmo que seja para fazer a obra de Deus. Esse é o meu padrão. Esse é o padrão que eu recebi do Senhor. Esse é o padrão que eu passei para os meus discípulos. Então eu não precisava estar naquela sala, porque eu tenho alguém que recebeu a minha mente e coração. Eu me multipliquei. Que tal nos multiplicarmos com um bom padrão, para que o Evangelho de Cristo finalmente tenha o respeito da nossa nação? Eu espero que você tenha essa disposição. E eu quero orar para que Deus lhe dê mãos habilidosas de oleiro. Amém? Tem que sujar a mãozinha, pastor. Aí do púlpito dá para subir de terno, de roupa de grife. Mas para fazer discípulo, deixa eu ver sua mãozinha aí. Tem que sujar a mãozinha de barro. Está afim? Se você está afim, fique em pé, eu quero orar por você. Se você topa essa parada, se você pelo menos quer que o Espírito Santo te leve a uma compreensão mais profunda sobre isso, eu peço que você de fato levante as suas mãos. Não é para mim, é para o Senhor. Diga, Senhor, eu quero mãos de oleiro. Eu quero me tornar um fazedor de discípulo. Alguém da música aqui nos ajude. Diga para Ele, antes de receber a minha oração, faça a sua oração. E diga, Senhor, me ajuda a desenvolver uma boa roda para a minha igreja, se você é um pastor. Me ajuda a ter engrenagens funcionais, não pesadas, mas funcionais, que realmente cooperem para a formação de crentes frutíferos. Mas acima de tudo, meu querido, levante as suas mãos e diga, Senhor, conta comigo, eu quero aprender. Eu quero aprender a tocar em gente, eu quero aprender a olhar nos olhos de pessoas. Eu quero aprender a falar ao coração e não apenas aos ouvidos de uma multidão. Diga, Senhor, me dá um coração assim. Me dá o coração de um fazedor de discípulos, de um oleiro que tem na mente aonde quer chegar e que não vai desistir do barro, não vai desistir da obra, mesmo que ela se estrague em sua mão, não vai abandonar tudo. Diga para Deus, Senhor, Senhor, a tua palavra é tão rica. E a tua palavra é a verdade, nós não temos que discuti-la, nós temos que discerni-la, abraçá-la, obedecê-la, nos mover pelo poder da tua palavra. Essa palavra tão simples que o Senhor liberou sobre nós, eu quero pedir que o Senhor agora a imprima em nossos corações. E levanta, Senhor, cada um de nós aqui, cada líder, cada pastor, levanta como um fazedor de discípulos, como um verdadeiro oleiro, entregue a sua obra. Dá-nos essa paixão, Senhor. Não estamos falando de um programa, não estamos falando de um sistema, estamos falando de relacionamentos frutíferos na tua casa. Ajuda-nos a enxergar, dá-nos o coração de Jesus, que tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim, mas tampouco desistiu do projeto, não se curvou à carnalidade deles, mas insistiu em formá-los e formá-los e formá-los, até que eles estivessem prontos para serem cheios do Espírito Santo. Meu Deus, deixa-nos repetir essa história, Senhor. Dá à igreja a visão do discipulado. Meu Deus, faz isso explodir em nosso coração com uma força tal que nós não consigamos segurar, Senhor. Usa-nos, eis as nossas mãos. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Dá-nos filhos que andem na verdade. Em nome de Jesus Cristo, quem diz amém, diga com toda a sua força, amém. Aleluia, glória a Deus.